vamos lá, sobre a questão de como fazer a anamnese da telemedicina. Bom, a anamnese é a coleta das informações que o paciente nos transmite, dos sintomas, né? Então, vamos voltar lá na semiologia, né? Tudo que é subjetivo que o paciente nos traz, tá? Na telemedicina existem algumas peculiaridades, tá? Porque você não está frente a frente do paciente no mesmo local. Então, eu aconselho você estudar questões relacionadas à comunicação, né, utilizando uma câmera. O que precisa ter? Uma boa conexão de internet, para não ter falhas, né, na conexão, na tua fala ou na fala do paciente. É importante também você lembrar que existe uma comunicação não verbal. Então, eu já vi propostas, né, de empresas, né, ou até colegas, que falam, não, eu faço telemedicina, né? Como é que você faz? Eu faço por chat, né? Troco conversa, mensagem com o paciente. Eu já não acho uma situação muito boa para a teleconsulta, porque a gente tem alguns níveis de comunicação, tá? Então, por exemplo, temos a comunicação não verbal, que é a interpretação do que a gente vê, né, da outra pessoa, através da mímica, dos gestos, né, até mesmo do traje, né, da vestimenta que ela está vestindo. Isso nos passa uma comunicação. O ser humano, ele tem essa comunicação não verbal e é muito importante. Depois a gente tem o que a gente fala, propriamente dito, e também a questão do tom da nossa voz, do volume, né, de como a gente faz a entonação, né, das questões que a gente está falando. Então, quando a gente tem a interação frente a frente, a gente tem uma visão maior do paciente. Quando a gente está numa câmera, ela está mais restrita. Então, por exemplo, você pode pedir para o paciente se afastar, você se afasta também, um pouco para aparecer você mais. A questão do olho no olho, né, que não tem olho no olho aqui, né? Mas olha só, eu estou falando para vocês aqui olhando para a câmera. É como se eu estivesse olho no olho com você, tá? Então, aprender essas jogadas também de utilizar a câmera e em seu benefício, em benefício do paciente para a comunicação, tá? Por exemplo, no chat, muita gente já participa de grupo do condomínio, por exemplo, né? Sempre dá briga. Por que dá briga no chat, né? No grupo da família e tal? Porque não tem emoção. Quando a gente fala, por exemplo, no telefone, a pessoa consegue até perceber se a gente está com humor mais animado, se está triste, né? Se a gente está falando sorrindo, tá? No chat não tem isso, tanto que a gente usa aqueles emojis, né? E tal, para transmitir alguma emoção, tá? A emoção é muito importante na comunicação. Então, por isso que eu aconselho teleconsulta, fazer por videochamada, tá? Uma questão pontual para agendar, por exemplo, uma interação por videochamada, alguma coisa assim, dar alguma explicação, alguma orientação, até pode ser feito ali por chat ou por telefone, mas por uma avaliação melhor, sempre por videochamada. E para a coleta da anamnese, eu acho fundamental a videochamada, tá? Então, pessoal, agora ainda na anamnese, o que eu quero falar para vocês é assim, ó, a anamnese ela segue o roteiro que a gente está acostumado a fazer, né? Então, né, a identificação é lá o cadastro do paciente, né, e tal. Então, queixa principal, história da doença atual, né? Aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, o pessoal usa a história da moléstia atual, HMA, né? Eu gosto de usar HDA, né? Então, história da doença atual, a história patológica pregressa, revisão dos órgãos e sistemas, né? Hábitos e tudo que você faz no dia a dia na tua anamnese, tá? Então, você estabelece o teu roteiro de anamnese. Alguns colegas, eles propõem enviar um roteiro, por exemplo, para coletar já dados, né, antes da consulta. É interessante, né? Tipo, se tem alergia, que medicamentos que usa, já vem organizado aquilo. É uma maneira também de você organizar. E até essa organização de atendimento, ela faz parte da telepropedêutica médica, tá? Por exemplo, uma coisa que é importante é como você orienta o paciente para utilizar a telemedicina, tá? Os meus alunos do curso de formação telemedicina na prática, eles recebem o que eu chamo de kit boas-vindas, né? Eu mandei para eles, né? A Renata pode me confirmar ali se ela já entrou também no módulo que tem lá o kit, né? Mas quem já fez a simulação da jornada do paciente comigo, né? Ele faz o papel do paciente e eu do médico que vai atender a telemedicina. Aí eu mando um kit, né, de boas-vindas, que é instruindo o paciente como ele vai passar por essa teleconsulta. Isso facilita muito no processo, por exemplo, da anamnese. Porque a coleta de dados dessas informações é fundamental, não só na telemedicina, mas no atendimento presencial. A anamnese é a base de tudo no exame clínico, porque através da anamnese é que você vai definir o que você vai fazer no exame físico ou não vai fazer. E na telemedicina, ela define
o que realmente precisa de exame físico e o que não precisa. Se vai ser necessário um encaminhamento para complementar esse atendimento ou não. Então, a anamnese, vamos dizer assim, é a fundamentação, né, do nosso prédio, né, do prédio da telemedicina, o fundamento dele, né? E uma boa anamnese bem executada vai te ajudar muito no atendimento, tá? E vamos aqui, então já falei de comunicação, da anamnese, né? E a questão do exame físico, que é a pergunta do colega, né? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Como fica o exame físico, né, na telemedicina? Então, eu já vi até comentário, como eu falei, né, aqueles coleguinhas aí que gostam, né, ou não sabem, né, desconhecem, né? Aí, como fica o exame físico? Um falou, não fica. Eu até pensei, não fica, talvez não fica porque é diferente, é um exame físico feito de uma forma como a gente não está acostumado a fazer e também que a gente não aprendeu a fazer, né? Eu me formei em 2003. Eu me formei em 2003, tá? E em 2003, ninguém tinha aula de telepropedêutica médica na faculdade, tá? Estamos em 2023. Eu fiz um levantamento, né, procurando artigos sobre educação médica e telemedicina, e encontrei que no Brasil tem 12 faculdades que falam, né, sobre telemedicina, tem disciplina sobre telemedicina no seu escopo, né, da formação dos seus alunos. 12. A gente, se eu não me engano, quantas faculdades de medicina tem no Brasil? Acho que já passamos aí de umas 300, né? Então, 12 é muito pouco, né? Então, a gente, né, tem que discutir isso mais na graduação também, né? Eu dou aula de semiologia médica, né? Lá na universidade que eu dou aula, uma das disciplinas é semiologia médica. Quando eu vou dar aula, eu já começo a falar também sobre como a gente vai fazer alguns pontos relacionados à anamnese, o exame físico, adaptado para a telemedicina. Isso já é para introduzir o assunto lá com os alunos, mas a gente não tem uma disciplina de telemedicina, né? Então, quem está acompanhando aqui e é docente, em uma faculdade de medicina ou coordenador de um curso de medicina, né? Pode me convidar aí que eu ficaria muito feliz em dar uma aula, uma palestra sobre telemedicina para graduação aí, tá? Então, já estou me convidando, tá? Eu já recebi convite de algumas, né? E já fiz, né? Fiz aqui para a Universidade de Canoinhas, que é aqui de Santa Catarina, né? Até um abraço para a doutora Sigrid, que é coordenadora lá do curso, né? Agradeço muito o convite, foi muito legal. Dentro da Universidade Federal da Fronteira Sul, onde eu dava aula, eu já falei sobre telemedicina. Na Universidade Regional de Chapecó, também dou aula e falo sobre telemedicina. Então, tive a oportunidade também de fazer uma palestra online para uma faculdade do interior do Paraná, da região ali de Maringá, Londrina, Umuarama. Agora me fugiu o nome da universidade, mas também foi muito proveitoso.